de hoje você vai aprender como a linguagem é processada no cérebro e qual é essa rede neural integrada que faz com que a linguagem ela tenha o seu pleno funcionamento no cérebro. Primeiro é importante entender qual que é o conceito de linguagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente relaciona diretamente as experiências e as memórias. Afinal de contas, você só tem conceito de algo, só entende o significado de alguma coisa na medida que você sabe o que isso significa. Então, a linguagem, ela tem relação direta com as suas experiências de vida e com as memórias que você adquiriu dessas experiências. Então, quando se processa essa linguagem, você tem que entender que essa linguagem, ela é concebida pelas várias vias sensoriais do ser humano. Então, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sente contato, percebe com a pele, aquilo ali te traz um impacto funcional no cérebro automaticamente, na medida que novas sinapses são geradas nesse momento. Quando você entende que existe áreas cerebrais responsáveis pela recepção da informação e áreas cerebrais que são responsáveis pela produção e execução da linguagem, você entende, então, que existe uma rede extremamente complexa que envolve várias áreas cerebrais para ela se desenvolver e para ela funcionar corretamente. O outro ponto muito importante que merece destaque é o fato de que processamento da linguagem é diferente de processamento de fala. Linguagem, ela é relacionada a algo muito mais interno, como eu disse anteriormente, relacionado às experiências e a maneira como você lida com essas experiências e como essas experiências vão moldando você ao longo da vida. A fala é como se ela fosse o grande palco dessa linguagem. A fala, ela é a expressão verbal dessa linguagem. Então, ela envolve uma outra rede de processamento. Então, para você entender melhor como que é essa rede de processamento da linguagem, é importante entender onde está localizada essas funções de linguagem. Então, aqui a gente está vendo um modelo clássico que você aprendeu, que nós todos aprendemos, que é a área de Broca e a área de Wernicke. Elas estão aqui divididas, né, conectadas, na verdade, pelo fascículo arqueado, que é um grande feixe de substância branca. Aliás, se tem algo que você precisa de entender de uma vez por todas, é o papel dessa substância branca do cérebro, que são essas fibras de conexões mais claras, que geralmente você vê nos exames de imagem, e elas são claras, são brancas, porque ela é o axônio do neurônio e é revestido pela bainha de mielina. E essas conexões cerebrais, elas só acontecem em função dessa substância branca. Então, neste modelo localizacionista, que veio de Broca e de Wernicke, a gente tem essa conexão realizada por um dos principais feixes de substância branca, que é o fascículo arqueado. Então, nesse modelo localizacionista, quando se fala em linguagem, ela está, de fato, localizada somente a essas áreas e ao fascículo arqueado. No entanto, quando a gente vem com a ciência evoluindo com ela, evoluindo a ideia de processamento da linguagem, vem entendendo que o estudo de substância branca, ele é fundamental hoje para você entender sobre o funcionamento da linguagem e entender o seu paciente, o paciente que você está atendendo. Porque aqui é uma imagem de tratografia cerebral, que é o que a gente tem de mais moderno hoje, que faz o mapeamento dessas fibras de substância branca. E essa tratografia, ela traz aqui toda a substância branca, todos os fascículos que permeiam o cérebro. Então, aqui tem fascículos nas áreas anteriores do cérebro e nas áreas posteriores do cérebro, como na parte mais superior e inferior. E por que isso é importante para entender os novos modelos de processamento da linguagem? Porque hoje o modelo mais atual e mais utilizado é o modelo associacionista de processamento da linguagem. E o próprio nome diz, associacionista quer dizer que são áreas associadas umas às outras. Então, quando eu falo que não dá para entender a linguagem de maneira localizada e também isolada, é muito trazida por esse modelo de processamento associacionista das funções que rege o ser humano. A linguagem, enquanto função cognitiva superior, ela não trabalha sozinha. E isso reforça mais ainda a importância dessa substância branca, desse modelo associacionista. Por quê? Porque a linguagem, ela é só uma das funções neurocognitivas. A linguagem, para o seu pleno desenvolvimento e funcionamento, ela precisa das outras funções cognitivas, como atenção, memória e principalmente funções executivas. Então, trazendo um novo modelo de processamento da linguagem, a gente entende que essas fibras, como elas associam uma região distinta do cérebro e distante do cérebro com a outra, passa a entender, então, que essa linguagem ela é muito mais ampla e não é localizada, como você aprendeu
aí na faculdade. E isso vai impactar diretamente na maneira como você avalia o seu paciente, na maneira como você lida com o paciente no que diz respeito às intervenções. Por quê? Uma das características principais da substância branca, essas imagens bonitas que vocês estão vendo aí na sua tela, é que muitos sintomas de linguagem podem não ser primários, em si, secundários de alterações. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso explica porque muitas vezes o paciente tem lesão em uma região do cérebro, mas ele tem sintomas relacionados a uma outra região do cérebro. Porque pacientes que muitas vezes têm alguma disfunção neuroquímica em uma região do cérebro, ele pode ter sintomas relacionados às outras áreas cerebrais. Justamente porque essa fibra de substância branca, ela associa uma área com a outra do cérebro. Então, para entender esse novo modelo de processamento da linguagem, a gente traz essa imagem, que é um modelo de via dupla, ou de dupla rota. E ela é composta por duas vias, uma via ventral e uma via dorsal de processamento. Essa via ventral, ela é essa região lateral, mapeada aqui nessa imagem em roxo. Essa imagem de roxo, vocês podem observar que elas estão relacionadas às áreas e lobos temporais posteriores, temporais anteriores e dos dois hemisférios, tanto do hemisfério cerebral esquerdo quanto do hemisfério cerebral direito. Isso porque essa via ventral de processamento, ela está relacionada com o processamento semântico, ou seja, o processamento de imagens e de figuras, o reconhecer, o identificar, o resgatar o significado de tudo aquilo que você vê está relacionado com os dois hemisférios. Então, aqui existe uma bihemisferidade, isso não existe, mas ela é biemisférica no que diz respeito ao processamento semântico, ou seja, do significado. Quando você vem para a outra via, que é a via dorsal de processamento, dorso vem dessa parte superior do cérebro, olha só que interessante. Você tem exclusividade de hemisfério esquerdo, então não tem, neste caso, a participação do hemisfério direito do cérebro, somente do hemisfério esquerdo. E aqui a gente tem várias áreas cerebrais, tanto regiões mais posteriores quanto regiões mais anteriores. E se vocês observarem bem, essa imagem, toda a seta que você está vendo aí, é de mão dupla. Ela vai, mas ela volta. Então, todo esse processamento, além deles estarem interligados, eles se retroalimentam. E por que eles se retroalimentam? Porque um depende do outro. Embora não seja processamentos distintos, são redes neurais muito próximas. E lembra da substância branca? Elas conectam essas áreas. Os fascículos, por exemplo, anteriores, posteriores, eles perpassam por todo o cérebro. Então, isso faz que essa associação e essa comunicação entre as áreas cerebrais fiquem muito fortes. Então, esse processamento que você está vendo aqui em azul, ele está relacionado ao processamento da produção, da execução dessa linguagem. Então, internamente, você sabe o que você quer dizer. E aí você vai organizar essa linguagem do ponto de vista fonológico para que você consiga verbalizar aquilo que você quer dizer, aquilo que é intrínseco, aquilo que está relacionado ao pensamento. Então, você organiza essa linguagem do ponto de vista fonológico, porque, por exemplo, se eu quero dizer que hoje está chovendo, você tem que organizar esses sons de cada uma dessas palavras, de modo que elas individualmente façam sentido e que juntas elas façam sentido enquanto frase, certo? Isso é o processamento fonológico. Esse é o processamento da produção da linguagem. Da mesma maneira que existe um estoque semântico, um estoque de significado nas áreas temporais, existe um léxico fonológico, um estoque fonológico de seleção de fonemas que você já aprendeu, você já reconhece, para que você consiga dar sentido àquilo que está interno. E isso aqui, a gente ainda está falando de linguagem. Quando você fala de processamento de fala, aí sim você dá palco para aquilo que você quer falar. Aí sim o indivíduo, ele vai trazer luz àquilo que ele está querendo dizer. Por quê? Ele vai colocar em forma essa produção de linguagem. Só que tem um detalhe. Toda a parte motora, toda a rede de processamento motor da fala, ele precisa ser encadeado. Cada som da fala, ele tem uma maneira de ser articulada. Um som é mais bilabial, outro som é lingo-dental. Então, cada som, o comportamento muscular da boca, do lábio, da língua, da bochecha, essa mímica facial se comporta de uma maneira.
essa articulação se comporta de uma maneira diferente para cada som. Então, se o som ele não foi selecionado de forma adequada para que ele ganhe forma, muito provavelmente essa produção motora ela vai sair prejudicada. Ao contrário, também existe. O paciente sabe o que ele quer dizer, mas ele não consegue colocar em forma no palco da fala e expressar verbalmente o que ele está querendo dizer. Por quê? Porque nessa área motor existe, por exemplo, uma dificuldade de programação de movimento que é muito comum, por exemplo, na apraxia de fala. Então, quando a gente fala de processamento da linguagem, a gente está falando de áreas posteriores, mas também de áreas anteriores. Áreas essas conectadas pela substância branca, e é importante entender que a recepção da linguagem, tudo aquilo que você compreende, daquilo que você ouve, e que faz sentido, ela vai se comunicar com uma rede de processamento semântico, de significado, porque aquilo que você ouve tem que fazer sentido. E aquilo que você quer dizer, ele entra primeiro num sistema de processamento da linguagem, de produção da linguagem, nessa área anterior, que é a área de Broca, ou sistema da área de Broca, como é dito hoje em muita literatura, para que você faça a seleção organizada dos sons, para que essa organização selecionada do som, ela tome forma na rede de processamento motora. Então, são processamentos distintos, mas são processamentos integrados. A grande diferença é você entender em que etapa, em que fase e em que momento aí desse processamento tem a dificuldade, a alteração que você está enxergando no seu paciente, seja na avaliação, seja na intervenção, para que você tome a melhor decisão clínica e de raciocínio clínico para ele. E se você chegou até o final desse vídeo, já curte, compartilha, para que o YouTube possa chegar a mais pessoas. E siga-me no Instagram, que lá eu tenho conteúdos também diários sobre cérebro, linguagem e cognição. E até o próximo vídeo, espero vocês.